Princípio 6. Iniciativa pessoal. O sexto princípio de o seu direito de ser rico é a iniciativa pessoal. Em um sentido mais simples, esse é o aspecto da filosofia que produz ação. Vamos pensar em um carro. Os pneus estão calibrados, o óleo foi trocado, o tanque está cheio de combustível e a bateria está carregada. Você até o levou, está brilhando. Só tem um problema. O motor de arranque não funciona, o que significa que você não vai a lugar nenhum. Iniciativa pessoal é como um dínamo que não só inicia a ação física, mas também ativa a faculdade da imaginação e a põe em ação. Ela é parte do processo de traduzir seu objetivo principal definido em termos físicos ou financeiros. Iniciativa pessoal também põe em ação o elemento crítico de concluir qualquer ação que você tenha começado. O Dr. Yu aponta que há dois tipos de pessoas que nunca chegam a nada. Um é o tipo de pessoa que nunca faz nada, exceto o que lhe mandam fazer. E o outro é o tipo que nunca faz mais do que lhe mandam fazer. Portanto, iniciativa pessoal é a irmã gêmea do princípio de fazer o esforço extra. O princípio, como aquele da personalidade agradável, é apresentado na forma de um teste de autoavaliação. Prepare-se para atribuir a você mesmo com franqueza e honestidade notas sobre quanto tem das qualidades que compõem esse princípio vital do sucesso. Esta é uma grande lição, porque é a porção da filosofia que produz ação. Não faria muita diferença entender ou não todos os outros princípios se você não fizesse alguma coisa com isso, certo? Em outras palavras, o valor que você vai extrair desta filosofia não está em nada do que ensino nessas palestras. O importante é o que você vai fazer com isso, e a atitude que vai tomar para começar a usar esta filosofia por iniciativa própria. Há certos atributos de iniciativa e liderança que quero que comece a classificar em você mesmo. São muitos atributos, e vou comentar aqui os que considero mais importantes. Classificar-se em relação a essas qualidades será o primeiro passo para se apoderar delas. Atributo 1. Objetivo principal definido. Não precisamos comentar mais sobre ter um objetivo principal definido. É óbvio que, se você não tem um objetivo na vida, um objetivo principal geral traço, você não tem muita iniciativa. Um dos passos mais importantes a ser dado é descobrir o que você quer fazer. Se você não tem certezas sobre o que quer fazer na vida, vamos descobrir o que vai fazer com o resto deste ano. Não vamos estabelecer um objetivo muito alto ou muito distante. Se tem um negócio, uma profissão ou um emprego, seu objetivo principal definido pode capacitá-lo a aumentar seus rendimentos a partir dos serviços que presta, sejam eles quais forem. No fim do ano, você pode rever seu histórico, reestabelecer seu objetivo principal definido e transformá-lo em algo maior. Crie um plano de 1 ano, ou talvez de 5 anos. Esse é o ponto de partida da iniciativa pessoal. Descubra para onde você vai, por que vai para lá, o que vai fazer quando chegar lá e quanto vai ganhar com isso em termos financeiros. A maioria das pessoas poderia ser bem-sucedida se simplesmente decidisse quanto sucesso quer ter e em que termos quer avaliar o sucesso. Tem muitas pessoas no mundo que querem uma boa posição e muito dinheiro, mas não sabem bem que tipo de posição querem, quanto dinheiro querem, nem quando querem chegar nisso. Vamos pensar um pouco sobre esse assunto e nos classificar em relação ao número 1. Atributo 2. Motivo adequado. Motivo adequado e inspiração contínua na busca do objetivo principal definido do indivíduo. Estude-se atentamente e veja se tem um motivo ou motivos adequados. Será muito melhor se tiver mais de um motivo para querer alcançar seu objetivo principal, seja qual for o motivo ou o objetivo imediato. Ninguém faz nada sem um motivo. Vou repetir isso. Ninguém em sã consciência faz nada sem um motivo. Uma pessoa desequilibrada pode fazer muitas coisas sem ter motivo nenhum para isso. Mas pessoas normais só agem com base em motivo. E quanto mais forte ele for, mais ativa a pessoa se torna e mais apta a agir a partir de iniciativa pessoal. Você não precisa ter uma inteligência descomunal. Não precisa ser muito brilhante. Não precisa ter uma formação maravilhosa. Você pode ser um sucesso excepcional se pegar o que tem, seja pouco ou muito, e começar a usar, colocar isso em ação.
fazer alguma coisa com isso. E, é claro, isso requer iniciativa. Atributo 3. Aliança de Mastermind. Uma aliança de Mastermind é a cooperação amigável pela qual você adquire o poder necessário para uma realização digna de nota. Tome a iniciativa agora e descubra quantos amigos tem com quem pode contar ou quem pode recorrer. Se precisar de algum tipo de cooperação, faça uma lista de pessoas a quem realmente pode recorrer. Se precisar de algum favor, referência ou indicação, ou talvez até dinheiro emprestado. Aliás, a menos que você tenha todo o dinheiro de que precisa, vai chegar o momento em que talvez tenha que fazer um empréstimo. Não seria bom conhecer alguém a quem pode recorrer, em caso de necessidade, e conseguir o dinheiro necessário? Sempre se pode procurar um banco. Você só precisa dar garantias de 4 para um papéis do governo, e vai ter todo o dinheiro de que precisa. Mas há momentos em que quer valores medianos, talvez, ou algo além de dinheiro. Nesse momento, você precisa conhecer alguém com quem já tenha preparado o terreno, de forma que, quando precisar recorrer a essa pessoa em busca de favores, seja atendido. Acima de tudo, se busca alguma coisa além da mediocridade, precisa ter uma aliança de mastermind de uma ou mais pessoas, além de você, que não só cooperem com você, mas que façam de tudo para ajudar, e que tenham a capacidade de fazer alguma coisa benéfica a você. Cabe a você tomar a iniciativa para construir essas alianças de mastermind. Os aliados não aparecem e se juntam a você só por ser uma boa pessoa. Você precisa traçar um plano, ter um objetivo e encontrar pessoas adequadas para criar sua aliança de mastermind. Você tem que dar a elas um motivo adequado para se tornarem suas aliadas. Sei que a maioria das pessoas não tem uma aliança de mastermind. Não tenha medo de se classificar com nota 0 neste quesito se não tiver uma aliança. Mas, na próxima vez que fizer a avaliação, procure ter uma nota maior que essa. E o único jeito de ter uma nota melhor na próxima vez, se a de agora for 0, é começar a procurar pelo menos um aliado de mastermind a quem possa se ligar imediatamente quando está começando. Atributo 4. Autossuficiência. Você vai descobrir exatamente quanto tem de autossuficiência em relação à natureza de seu objetivo principal. Quando se avaliar nesse atributo, você pode precisar da ajuda de outras pessoas. Pode precisar de ajuda da esposa, do marido, do amigo mais próximo ou de alguém que conhece você muito bem. Pode pensar que tem autossuficiência, mas você sabe como medir quanto você tem de autossuficiência. Você pode medir sua autossuficiência com precisão avaliando primeiro seu objetivo principal definido para ver de que tamanho ele é. Se tiver um objetivo principal definido, se não tiver um, ou se ele não for muito espetacular, ou se não for nada maior do que você já conquistou até o presente, então você não tem muita autossuficiência, e deve atribuir a si mesmo uma nota muito baixa nesse atributo. Se tem a quantidade apropriada de autossuficiência, você vai aumentar seu objetivo principal definido além de qualquer coisa que já tenha conseguido até agora, e vai se tornar determinado a alcançá-lo. Atributo 5. Autodisciplina. O sucesso requer autodisciplina suficiente para assegurar o controle da cabeça e do coração, e para sustentar os motivos do indivíduo até que se realizem. Onde e quando você mais precisa de autodisciplina? Quando está progredindo, quando tudo é cor-de-rosa e vai bem, e você está conquistando o sucesso. Não. Você precisa de autodisciplina quando as coisas são difíceis, quando tudo fica complicado, e quando as probabilidades não são favoráveis. E o tipo de autodisciplina de que precisa nesse ponto é sobre sua mente. Você tem que saber para onde está indo, que tem o direito de estar lá e que é determinado para chegar, apesar de todas as dificuldades que pode encontrar e da oposição que pode enfrentar. Você vai precisar de autodisciplina suficiente para, pelo menos, se sustentar quando o momento for difícil, em vez de desistir ou reclamar. Atributo 6. Persistência. Persistência tem por base a vontade de vencer. Você sabe quantas vezes a pessoa comum falha antes de desistir ou decidir que quer fazer outra coisa? Uma seria generoso. O sujeito que falha antes de começar acredita que é inútil começar,
porque ele sabe que não consegue fazer nada. Ele não começou nenhuma vez. Talvez vocês queiram saber que a maioria das pessoas vai fracassar antes de começar. Nunca começam de verdade. Pensam nas coisas que poderiam fazer, mas nunca fazem nada a respeito disso. Você também sabe que a maioria das pessoas que começa alguma coisa acaba desistindo ou se deixando desviar para outro caminho diante da primeira oposição. Pessoas próximas a mim, quando relaxo e falo com franqueza, sabem que meu bem mais valioso, além da persistência e da vontade de vencer, é a autodisciplina. Eu insisto nas coisas. E insisto ainda mais quando tudo é difícil. Essa é a minha qualidade que se destaca. Sempre foi e sempre será. Quero dizer a vocês que, sem essas características, eu nunca teria concluído esta filosofia. Nunca teria sido capaz de apresentá-la de maneira tão abrangente como fiz. E não estaria aqui falando nesta noite. Vocês acham que característica é algo com que se nasce? Ou algo que se pode adquirir? Pode ser adquirida. E não é muito difícil. Um desejo ardente é o que torna a pessoa mais persistente. Nunca penso em persistência e desejo ardente sem pensar no meu namoro. Pus mais persistência e mais desejo ardente em meu namoro do que em qualquer outra coisa na vida. Acho que não se vai muito longe no relacionamento sem isso. E se você pudesse transmutar para o seu sucesso nos negócios, sua profissão ou seu emprego a mesma porção de sentimento e emoção com que se vende para a pessoa que quer ter ao seu lado, se ainda não tentou, comece agora. Na próxima vez que se sentir desanimado ou deprimido, transforme essas emoções em sentimentos de coragem e fé. Uma coisa maravilhosa vai acontecer. Isso vai mudar toda a química do seu cérebro e do seu corpo. E você vai ser muito mais efetivo. Atributo 7. Imaginação dirigida. Uma faculdade bem desenvolvida da imaginação é aquela que é controlada e dirigida. Essas distinções são importantes, porque uma imaginação que não é controlada e dirigida pode ser muito perigosa. Uma vez fiz uma pesquisa para o Departamento de Justiça na qual analisava todos os homens nas penitenciárias federais dos Estados Unidos. Descobri que a maioria dos detentos estava lá porque tinha muita imaginação, mas a imaginação daqueles homens não era controlada e dirigida em um sentido construtivo. Imaginação é algo maravilhoso, mas, se você não a tem sob controle, e se não a dirige para fins definidos e construtivos, ela pode ser perigosa para você. Atributo 8. Poder de decisão. Você toma decisões definidas e prontas quando tem à mão todos os fatos necessários para decidir. Se não tem o hábito de tomar decisões claras prontamente e definitivamente, está enrolando no trabalho, procrastinando e destruindo essa coisa tão vital chamada iniciativa pessoal. Uma das melhores coisas para começar a praticar iniciativa pessoal é aprender a tomar decisões rápidas, firmes e definidas assim que tiver à mão todos os fatos disponíveis. Não estou falando sobre opiniões e julgamentos precipitados com base em evidências incompletas. Estou falando de todos os fatos relativos a determinado assunto, todos nas suas mãos e disponíveis. Quando você os tem, deve fazer alguma coisa com esses fatos. Deve decidir exatamente o que vai fazer e não ficar dando voltas, como fazem tantas pessoas. Caso contrário, você vai adquirir o hábito de adiar tudo. Em outras palavras, não vai ser uma pessoa que age a partir da própria iniciativa pessoal. Atributo 9. Opiniões baseadas em fatos. Adquira o hábito de basear suas opiniões em fatos, em vez de contar com adivinhação. Sabe quantas vezes você se baseia em deduções, não em fatos, para formar opiniões? É importante conhecer os fatos antes de tomar uma decisão sobre qualquer coisa. Sabe por que você não deveria formar uma opinião sobre alguma coisa, em qualquer momento e em qualquer lugar, a menos que seja baseada em fatos ou no que acredita serem fatos? Porque agir assim pode causar problemas ou provocar seu fracasso. Você pode ter opiniões. Todos nós temos. Você pode dá-las a outras pessoas em situações em que sejam solicitadas. E todo mundo também faz isso. Mas antes de poder expressar sua opinião de verdade, ou ter uma, deve fazer uma boa pesquisa para poder basear essa opinião em fatos, ou no que acredita serem fatos. Atributo 10.
Entusiasmo controlado. O atributo 10 é a capacidade de gerar entusiasmo voluntariamente e controlá-lo. Antes de começar a fazer qualquer coisa com entusiasmo, você tem que senti-lo, não é? Tem que sentir a emoção. Você precisa ser acelerado, e sua mente tem que ser alertada com algum objetivo definido, propósito ou motivo a fim de fazer alguma coisa em relação a esse motivo. Você expressa entusiasmo com suas palavras, com a expressão do rosto ou com alguma outra forma de ação. A palavra ação é inseparável da palavra entusiasmo. Não se pode separar as duas. Há dois tipos de entusiasmo: o tipo passivo e ativo, e o entusiasmo controlado. Entusiasmo passivo é aquele que você sente, mas não expressa de maneira nenhuma. Há momentos em que você precisa ser passivo com seu entusiasmo, ou vai revelar a outras pessoas o que passa por sua cabeça em ocasiões em que prefere não revelar nada. Um grande líder ou grande executivo pode ter uma quantidade tremenda de entusiasmo, mas ele só o revelará a quem quiser e nas circunstâncias que desejar. Não vai simplesmente exibi-lo o tempo todo, como eu e você poderíamos fazer. A maioria das pessoas alimenta seu entusiasmo e fala sobre ele, mas isso não serve para nada. Entusiasmo controlado é entusiasmo acionado no momento certo e desligado na hora certa. Isso é importante, e sua iniciativa é a única coisa capaz de exercer esse controle. Se você pegar esse aspecto, essa questão de como ligar e desligar o entusiasmo e transformá-lo em uma arte refinada, pode se tornar um esplêndido vendedor de qualquer coisa que queira vender. Você já ouviu falar de alguém vendendo qualquer coisa sem estar entusiasmado com o que tenta vender? Já vendeu alguma coisa sem esse sentimento de entusiasmo por aquilo que estava tentando fazer pela outra pessoa? Pode ter pensado que sim, mas não. Se você não tinha esse sentimento de entusiasmo por iniciativa própria, então você não fez uma venda. Alguém pode ter comprado alguma coisa de você porque precisava daquilo que você tinha, mas você mesmo teve pouco a ver com isso, a menos que tenha transmitido esse sentimento. Para transmitir o sentimento de entusiasmo a outra pessoa, especialmente quando estiver vendendo alguma coisa, é preciso antes transmiti-lo a você mesmo. Em outras palavras, seu entusiasmo começa no interior da sua configuração emocional. Você precisa sentir entusiasmo, e se abrir a boca para falar. Deve falar com entusiasmo. Deve colocar entusiasmo na expressão do seu rosto. Exiba um sorriso largo, porque ninguém que fala com entusiasmo tem uma ruga na testa. As duas coisas não combinam. Há muitas coisas que você precisa aprender sobre esse negócio de expressar entusiasmo se quer tirar o máximo proveito disso. E todas elas envolvem iniciativa pessoal. Você tem que fazer. Ninguém pode fazer isso por você. Eu não posso lhe dizer como ser entusiasta. Só posso dizer quais são as partes que compõem o entusiasmo e como expressá-lo. Mas o trabalho de realmente expressá-lo é seu. Atributo 11. Tolerância. Vamos abordar a questão da mente aberta. A maioria dos meus amigos pensa ser mente aberta, e odeio dizer a eles quanto estão enganados, porque quero que continuem sendo meus amigos. Mas quem pode dizer que tem a mente aberta sobre tudo? Eu não tenho a mente aberta sobre todos os assuntos. Tenho a mente aberta em relação a muitos assuntos, os que eu quero tratar com a mente aberta. Não deveríamos ter nenhuma atitude em relação a ninguém em nenhuma circunstância, a menos que exista uma base para justificar essa atitude, ou que acreditamos servir de justificativa. Pelo menos, vocês têm ideia de quanto se privam fechando a mente contra alguém de quem não gostam, quando essa pessoa poderia ser a mais benéfica para você no mundo todo se você mantivesse a mente aberta para ela. Uma das coisas mais custosas em uma organização de indústria ou comércio é a mente fechada das pessoas que nela trabalham. É importante vocês saberem disso. Algumas pessoas têm a mente fechada para outras, para oportunidades, para as pessoas a quem servem e para elas mesmas. Quando se fala em intolerância, a primeira ideia é de alguém que não gosta de outra pessoa por causa de religião ou política. Isso é só a superfície do real significado desse assunto da intolerância. Intolerância se estende a quase todo o relacionamento humano, a menos que você crie o hábito de manter a mente aberta para todos os assuntos.
para todas as pessoas em todos os tempos. Nunca será um grande pensador, nunca terá uma personalidade grande, magnética, e certamente nunca será muito bem-quisto. Você pode ser muito franco com pessoas de quem não gosta e que não gostam de você, desde que elas saibam que você é sincero e está falando com a mente aberta. A única coisa que as pessoas não toleram é perceber que estão falando com alguém que já está com a mente fechada. Nessa altura, o que elas dizem não tem nenhum efeito, independentemente do valor ou da verdade de suas palavras. Tem muita gente cuja mente é tão definitivamente fechada sobre tantas coisas que você não conseguiria abri-las nem com uma marreta. E não conseguiria enfiar um grama de verdade nelas nem se vivesse 100 anos. Elas estão hermeticamente fechadas e lacradas. Atributo 12. Fazer mais que o esperado. Quando perguntamos às pessoas se elas têm o hábito de fazer mais do que aquilo por que são pagas, algumas dizem que sim, outras dizem que não. Poucas respondem que sempre fazem. Pelo menos em uma parte do tempo, talvez. Você tem o hábito de prestar mais e melhor serviço do que aquele pelo qual é pago. Isso é algo que requer a sua iniciativa pessoal. Ninguém vai lhe dizer para fazer isso e ninguém vai esperar que faça. É sua prerrogativa. Mas é uma das fontes mais importantes, provavelmente, e uma das mais lucrativas, de exercício da sua iniciativa pessoal. Se eu tivesse que escolher o tempo, o lugar e a circunstância para vocês fazerem uso da iniciativa pessoal da maneira mais benéfica, seria, sem dúvida, em relação a prestar mais e melhor serviço do que aquele pelo qual é pago, porque vocês não têm que pedir a ninguém o privilégio de fazer isso. Além do mais, se isso se tornar um hábito regular, não só de vez em quando, porque isso não é eficiente, mais cedo ou mais tarde a lei do retorno aumentado vai trazer os dividendos, e quando os dividendos chegarem, virão grandemente multiplicados. Quando começa a viver de acordo com esse princípio de fazer o esforço extra, pode esperar coisas incomuns, todas agradáveis, cada uma delas. Atributo 13. Diplomacia. Ser diplomático e ter tato abrange uma área bem grande. Inclui ser diplomático mesmo nas conversas comuns com outras pessoas. Mas vale a pena, porque, se tiver tato, você vai ter a cooperação de outras pessoas mais facilmente. Se você me disser que tenho de fazer alguma coisa, posso responder: espere um minuto, porque, mesmo que seja uma coisa que tenho de fazer, quando a situação me é proposta desse jeito, vou resistir imediatamente. Mas você poderia dizer: eu ficaria muito grato se você fizesse. A diferença é que você sabia desde o princípio que tinha o direito de exigir algo de mim, mas não colocou a situação nesses termos. Uma das coisas mais impressionantes que aprendi com Andrew Carnegie logo no início de nossa associação foi que ele nunca mandava ninguém fazer nada. Nunca. Não importava quem ele pedia para fazer alguma coisa. Nunca era uma ordem. Ele sempre perguntava se a pessoa poderia fazer determinada coisa. Ele perguntava: você poderia, por favor, fazer tal coisa? Ou pode fazer aquela outra coisa? É surpreendente quanta lealdade o Sr. Carnegie tinha de seus homens. Eles faziam qualquer coisa por ele a qualquer hora do dia ou da noite, por causa do tato com que lidava com eles. Se fosse necessário disciplinar alguém, normalmente ele convidava o funcionário para ir à sua casa e oferecia um jantar de 5 ou 6 pratos com filé. Depois do jantar, o sermão acontecia na biblioteca, e ele começava fazendo perguntas. Um de seus secretários seria convidado a se tornar membro de seu grupo Mastermind. Esse rapaz descobriu que era cotado para uma promoção. Isso lhe subiu a cabeça. Ele começou a andar com um grupo de playboys em Pittsburgh, pessoas que ofereciam festas, essas coisas. Logo começou a beber demais e ficar na rua até tarde. Quando chegava para trabalhar de manhã, estava sempre sonolento. O Sr. Carnegie deixou essa situação perdurar por uns 3 meses, antes de convidar o rapaz para jantar certa noite. Quando o jantar terminou, eles foram à biblioteca, e o Sr. Carnegie disse: digamos que eu esteja sentado aí na sua cadeira, e você aqui, na minha. Quero saber o que faria se estivesse no meu lugar, com um funcionário indicado para uma importante promoção.
e de repente isso começasse a subir a cabeça dele. Ele começa a andar com más companhias, passa a noite na rua, está bebendo demais e dando muita atenção a tudo, menos ao seu emprego. O que você faria nesse caso? Estou ansioso para saber. O rapaz respondeu: Senhor Carnegie, sei que vai me demitir. Então, é melhor começar e acabar logo com isso. O senhor Carnegie o corrigiu. Não, se quisesse demiti-lo, não o teria convidado para um belo jantar e para minha casa. Teria feito isso no escritório. Não, não vou demitir você. Só vou pedir que faça essa pergunta a si mesmo e veja se estou ou não em condições de se demitir. Talvez esteja mais perto disso do que percebe. Aquele homem mudou. Tornou-se um dos membros do grupo de mastermind do Sr. Carnegie, e mais tarde tornou-se milionário. Isso simplesmente o salvou dele mesmo. A diplomacia do Sr. Carnegie era algo que não pertencia a este mundo. Ele sabia como lidar com os homens. Sabia como induzi-los à autocrítica. Poderia ser muito bom se vocês fizessem uma autoanálise em relação a seus defeitos e virtudes. A autoanálise é uma das formas mais importantes de iniciativa pessoal que se pode desenvolver. Não há um dia em que eu não me analise para ver onde deixei de ser eficiente, onde sou fraco e onde posso melhorar. Todos os dias examino o que posso fazer para prestar mais e melhor serviço. Tenho feito isso por muitos anos. Mas mesmo hoje sou capaz de encontrar áreas em que posso melhorar, em que posso fazer alguma coisa melhor, ou como posso render mais. Essa é uma forma muito saudável de iniciativa pessoal, e muito interessante também, porque faz o indivíduo ser honesto com ele mesmo. A pior forma de desonestidade é criar desculpas na própria cabeça para apoiar seus atos, suas ações e seus pensamentos. Em vez disso, analise-se. Descubra onde é fraco, depois repare essas fraquezas, ou peça a alguém do seu grupo de mastermind para repará-las para você. Esse é o tipo de iniciativa pessoal a que muita gente não se dedica, porque envolve autoanálise e autocrítica. Você prefere que outra pessoa critique e aponte suas falhas, ou acha melhor se criticar e encontrá-las você mesmo? Não precisa divulgar as fraquezas que encontra, e pode corrigi-las antes de mais alguém as descobrir. Se for assim, faça um bom trabalho. Mas se esperar outra pessoa chamar sua atenção para elas, elas se tornam propriedade pública. Espere outras pessoas apontarem suas falhas, e elas podem causar constrangimento, ferir seu orgulho, ou até induzir você a construir um complexo de inferioridade. Iniciativa pessoal é descobrir quais são seus pontos fracos. O que faz outras pessoas não gostarem de você, ou porque não está progredindo como outras pessoas. Descubra que tem tanta inteligência ou até mais que elas. Um ótimo uso da iniciativa é comparar-se com outras pessoas que têm mais sucesso que você. Faça comparações e análises. Veja o que elas têm e você não. Você vai se surpreender ao descobrir quanto pode aprender com os outros. Talvez até com aquela pessoa de quem você não gosta muito. Sempre é possível aprender com um homem que está se saindo melhor que você. Às vezes, você pode aprender alguma coisa com o homem que não está indo tão bem quanto você. Pode descobrir por que ele não está se saindo tão bem. Funciona nos dois sentidos. Atributo 14. Ouvir mais. Falar menos. Desenvolva o hábito de ouvir muito e falar só quando for necessário. Nunca ouvi falar de ninguém que tenha aprendido alguma coisa enquanto estava falando, exceto ao não falar tanto. A maioria das pessoas fala muito mais do que escuta. Parecem decididas a falar mais que o interlocutor, em vez de ouvir o que ele tem a dizer e que pode ser lucrativo. Ouvir muito e falar quando for necessário. Pensar primeiro e falar depois. Atributo 15. Observação de detalhes. Você observa os detalhes. Digamos que está andando pela rua State, ou por qualquer rua na frente de Marshall Fields. No fim do quarteirão, você poderia dar uma descrição precisa de tudo que viu na janela. Uma vez assisti a uma aula na Filadélfia na qual o professor enfatizou a importância de observar os pequenos detalhes. Ele disse que eram os pequenos detalhes que faziam os sucessos e os fracassos da vida. Não os grandes, mas os pequenos, que consideramos pouco importantes, ou nem notamos. Como parte do nosso treinamento,
Ele nos levou ao corredor, depois para a rua. Descemos um quarteirão, atravessamos a rua, subimos outro quarteirão e voltamos ao prédio. Passamos por 10 lojas, pelo menos, entre elas um armazém geral, e na vitrine desse armazém havia uns 500 artigos. Tranquilamente, ele pediu para cada um de nós pegar papel e lápis, deu uma muleta para nossa memória, podem acreditar, e anotar as coisas que víssemos e considerássemos importantes. Adivinhem qual foi o maior número de coisas que anotamos depois dessa volta no quarteirão? Podemos ter passado por umas 20 lojas, e o maior número de coisas que alguém anotou foi 56. O professor não tinha papel ou caneta, mas conseguiu relacionar 746 coisas. Descreveu cada uma. Disse em que vitrine estava e em que parte da vitrine. Não aceitei essa relação até depois da aula, quando refiz o percurso e verifiquei que ele estava absolutamente correto. Esse professor havia treinado para observar detalhes. Não só alguns deles, mas todos eles. Um bom executivo, um bom líder, ou um bom qualquer coisa é uma pessoa que observa todas as coisas que estão acontecendo à sua volta, as boas e as ruins, as positivas e as negativas. Ele não percebe apenas as coisas que interessam a ele, mas nota tudo que pode interessar ou interferir em seus interesses. Preste atenção aos detalhes. Atributo 16. Aceitar críticas. Você incentiva críticas, isto é, críticas amistosas, de outras pessoas. Se não, está deixando de lado uma das melhores coisas que poderiam acontecer: ter uma fonte regular de crítica amistosa sobre o que você está fazendo na vida, pelo menos em termos do seu objetivo principal. Estimule a crítica para ver as coisas que faz diariamente que podem ofender outras pessoas. É claro, você acha que essas coisas não representam problemas, ou não as estaria fazendo, e vai continuar fazendo até alguém chamar sua atenção para elas. Você precisa de uma fonte de crítica amistosa. Não estou falando de pessoas que não gostam de você e criticam suas ações só por não gostar de você. Eu não deixaria uma pessoa nessa situação ter nenhum efeito sobre mim. Por outro lado, não prestaria muita atenção à pessoa que me critica de maneira amigável só porque me ama. O prejuízo pode ser o mesmo. Ouvi dizer em Hollywood que, quando as estrelas começam a acreditar em seus assessores de imprensa, e às vezes acreditam, estão praticamente acabadas. Você precisa ter o privilégio de olhar para si mesmo pelos olhos de outras pessoas. Garanto, todos precisamos disso, porque, quando você anda pela rua, não parece aos outros como você mesmo se vê. E quando abre a boca e fala, em uma conversa ou em outra situação, o que fica registrado na mente de outras pessoas nem sempre é o que você pensa que está transmitindo. Você precisa de crítica e precisa de análise. Precisa de pessoas que apontem as mudanças que deve fazer, porque todos nós temos que fazer mudanças à medida que avançamos. A maioria das pessoas se ressente de qualquer tipo de sugestão ou crítica que difira do que fazem. Ressentem-se de qualquer coisa que mudaria seu jeito de fazer as coisas. Consequentemente, causam a si mesmos grande prejuízo com isso. Convide a crítica amistosa. Alguém disse que não existe o que chamamos de crítica construtiva, mas eu não concordo com isso. Não só acho que existe crítica construtiva, como também acho que ela é absolutamente maravilhosa. Lembre-se de que, faça o que fizer, seja você quem for, ou seja qual for a extensão da sua competência, você nunca vai ter 100% de aprovação. Não espere isso e não se incomode muito por não conseguir. Atributo 17. Lealdade. O 17º atributo da iniciativa pessoal é a lealdade a todos a quem a lealdade é devida. Lealdade ocupa o topo da lista do meu livro de regras de qualificações das pessoas com quem quero me associar. Se você não é leal às pessoas que têm direito à sua lealdade, você não tem nada. Não importa quanto é brilhante, inteligente ou astuto, ou quanto é instruído. Na verdade, quanto mais inteligente, mais perigoso você pode ser se não for leal às pessoas que têm direito à sua lealdade. Você é leal às pessoas a quem deve ser. Pare e pense. Bom, eu tenho lealdade? Tenho. Se não tem, pense na pessoa a quem não é leal e decida se quer fazer alguma coisa sobre isso. Sou leal a pessoas de quem nem gosto.
porque tenho em relação a elas um sentimento de obrigação, ou nos relacionamentos comerciais, profissionais, ou na da família. E existem algumas pessoas nesse círculo de quem não gosto muito. Sou leal a elas porque tenho essa obrigação. Se elas querem ser leais a mim, tudo bem. Se não, o problema é delas, não meu. Eu tenho o privilégio de ser leal, e vou viver de acordo com esse privilégio por causa dos valores que extraio dele. Sabe, eu tenho que viver com esse sujeito, o Senhor. Eu tenho que dormir com ele, tenho que olhar no espelho todas as manhãs e fazer sua barba. Tenho que dar banho nele de vez em quando. Tenho que me dar bem com ele, porque não se pode viver com alguém tão intimamente e não ter uma boa relação com essa pessoa. Ser-te próprio fiel, e segue-se disso, como o dia e a noite, que a ninguém poderás jamais ser falso. Shakespeare nunca escreveu nada mais bonito e mais filosófico que isso. Seja fiel a você mesmo, seja leal a você mesmo, porque vai ter que viver com você. E se for leal a você mesmo, é provável que será leal a seus amigos e associados comerciais. Atributo 18. Personalidade atraente. A personalidade atraente é necessária para induzir cooperação. É algo com que você nasce, ou é algo que tem que fazer por iniciativa própria? Você pode adquirir. Dos 25 fatores que compõem uma personalidade atraente, só tem uma característica com a qual você nasce, ou não vai ter. Só uma: magnetismo pessoal. Você pode até fazer alguma coisa a respeito disso. Pode fazer alguma coisa a respeito de cada um dos outros 25 fatores, porque todo mundo está sujeito ao cultivo. Pela iniciativa pessoal, você tem que fazer por si mesmo. Em primeiro lugar, precisa saber qual é a sua situação em cada um desses 25 pontos. Não aceite só sua palavra sobre isso. Peça à esposa ou ao marido ou a outra pessoa para opinar. Às vezes, um inimigo vai lhe dizer onde você deixa a desejar. Inimigos são coisas boas para se ter de vez em quando, porque não douram a pílula. Se examinar o que seus inimigos ou as pessoas que não gostam de você dizem a seu respeito, é bem possível que aprenda alguma coisa valiosa. Uma coisa que você vai aprender é como ter certeza de que cada coisa desfavorável que dizem sobre você não é verdade. Em outras palavras, garanta que tudo o que disserem não seja verdade, sendo tão correto que tudo de desabonador que eles disserem sobre você não seja verdade. Essa é uma vantagem, não é? Não tenha medo de inimigos ou pessoas que não gostam de você, porque essas pessoas podem dizer coisas que o direcionam na descoberta de alguma coisa que precisa saber por si mesmo. Há alguns anos, um vendedor que foi me procurar me disse que trabalhava para a mesma empresa havia 10 anos. Durante esse tempo ele teve um histórico maravilhoso, com várias promoções, e estava ganhando muito dinheiro. Porém, 6 meses antes de ir me visitar, suas vendas começaram a cair de repente. Clientes antigos passaram a olhar para ele com reprovação. Notei que ele usava um desses enormes chapéus texanos e perguntei: há quanto tempo tem esse chapéu? Ele respondeu: comprei há uns 6 meses no Texas. Eu insisti: escuta, meu amigo, você vende no Texas? Ele me disse: não, nem vou muito ao Texas. Eu disse: bem, escute, só use esse chapéu quando for ao Texas, porque seus outros clientes não gostam dele e ele não fica bem em você. Ele estranhou: isso faz alguma diferença? E eu disse: você ficaria surpreso com a diferença que isso faz na sua aparência. Algumas pessoas simplesmente não negociam com alguém de cuja aparência não gostam. Você pode fazer alguma coisa por sua personalidade. Pode descobrir que características suas irritam outras pessoas e pode corrigi-las. Você tem que descobrir por si mesmo, ou tem que pedir alguém suficientemente franco para fazer isso por você. Atributo 19. Concentração. Desenvolva a capacidade de concentrar toda a atenção em um assunto de cada vez. Quando começar a defender uma ideia, explore até a sua análise final. Faça um clímax, depois passe para a ideia seguinte. Não tente cobrir muitos pontos de uma vez só, senão, não vai cobrir ponto nenhum. É fácil cometer esse erro em suas relações com outras pessoas, nas vendas, ao falar em público,
ou em qualquer coisa que esteja fazendo. Esse era um dos meus pontos mais fracos. Eu fazia exatamente isso. Felizmente, um homem chamou minha atenção para isso. E acho que nenhum treinamento que eu tenha feito em oratória foi mais valioso que aquilo. E foi gratuito. Ele não me cobrou nada por isso. Ele disse: "Você tem um maravilhoso domínio do inglês, uma esplêndida capacidade de entusiasmo e um tremendo estoque de exemplos interessantes. Mas tem o mau hábito de perseguir temas que não têm relação com o assunto que está expondo, e depois voltar ao mesmo ponto da palestra, que, nesse tempo, já esfriou." Classifique-se em relação à capacidade de concentrar toda a atenção em um assunto de cada vez. O que estiver falando, pensando, escrevendo, ensinando, ou o que estiver fazendo, concentre-se em uma coisa de cada vez. Atributo 20. Aprenda com os erros. Desenvolva o hábito de aprender com seus erros, porque, se não aprender com eles, é melhor não os cometer. Se isso não é uma verdade, me diga o que é. Nunca vi um homem repetir um erro muitas vezes sem pensar naquele velho ditado chinês: se um homem me engana uma vez, vergonha para o homem. Mas se me engana 2 vezes, vergonha para mim. Tem muita gente que deveria dizer vergonha para mim, porque simplesmente parece que não aprende com os erros. Atributo 21. Aceitar responsabilidade pelos subordinados. É importante estar disposto a aceitar plena responsabilidade pelos erros dos subordinados. Se você tem subordinados e eles cometem erros, foi você quem falhou, não eles. Ou os treine para fazerem a coisa certa, ou os coloque em outra posição onde não tenha que supervisioná-los. Deixe outra pessoa cuidar disso. Mas a responsabilidade é sua, se a pessoa é subordinada a você. Atributo 22. Dê os créditos a outras pessoas. Pessoas bem-sucedidas têm o hábito de reconhecer adequadamente os méritos e habilidades dos outros. Não tente roubar o brilho alheio. Se a pessoa fez um bom trabalho, dê a ela todo o reconhecimento. Dê o dobro do reconhecimento. Dê a ela mais do que merece, em vez de menos. Um tapinha nas costas nunca fez mal a ninguém quando se sabe que a pessoa fez um bom trabalho. As pessoas mais bem-sucedidas gostam de reconhecimento, e algumas vezes as pessoas trabalham mais por reconhecimento do que por qualquer outra coisa. Algumas pessoas são incorruptíveis, e por mais que você faça, não consegue elogiá-las demais. Elas conhecem a própria capacidade e, se você for além disso, começam a desconfiar de você. A maioria, porém, creio ser corruptível em relação a essa coisa de bajulação. Você pode exagerar nos elogios, e elas começam a acreditar. Infelizmente, isso é ruim para elas e para você também. Havia um livro amplamente distribuído neste país, e o tema do livro era: se você quer se dar bem no mundo, elogie as pessoas. Bajulação não é só uma das armas mais antigas do mundo, também é uma das mais letais e mais perigosas. Bom, eu gosto de aprovação. Gostava das pessoas que me conheciam e me elogiavam. Gostava disso. Mas se uma delas dissesse: bem, Senhor, eu agradeço tudo que fez por mim, e tudo isso. Aliás, se importaria se eu fosse à sua casa hoje à noite? Gostaria de conversar sobre uma proposta de negócios. Eu teria suspeitado imediatamente de que ela me elogiou para conseguir um pouco do meu tempo e algum benefício. Elogio ou bajulação demais nunca é muito bom. Atributo 23. A regra de ouro. Aplique o princípio da regra de ouro em todos os relacionamentos humanos. Uma das melhores coisas que você pode fazer por si mesmo é se colocar no lugar do outro. Quando toma alguma decisão, ou se envolve em alguma transação de que outra pessoa participa, coloque-se no lugar do outro antes de tomar uma decisão final. Assim, é possível que sempre faça o que é justo com o outro homem. Atributo 24. Atitude positiva. Muita coisa já foi dita sobre ter uma atitude mental positiva em todos os momentos. Ver Princípios 7 para aprender mais sobre atitude mental positiva. Atributo 25. Assumir a responsabilidade. Aceite total responsabilidade por qualquer tarefa que tenha assumido. Não ofereça desculpas. A única coisa que a maioria das pessoas é adepta a fazer é dar desculpas, criar um motivo pelo qual não tiveram sucesso, ou não concluíram um trabalho,
ou não fizeram aquilo que disseram que fariam. Se a pessoa que cria desculpas dedicasse metade desse tempo que usa para explicar por que não fez a fazer a coisa certa, ou tentar fazer a coisa certa, iria muito mais longe na vida e estaria muito melhor. Falando de maneira geral, o homem que é mais inteligente em criar desculpas é o menos eficiente para concluir trabalhos. Esse tipo de pessoa transforma em profissão inventar desculpas, ou criá-las com antecedência, de forma que, se for interpelado ou pego em flagrante, tem sempre uma resposta. Só uma coisa importa, e é o sucesso. São os resultados que contam. Uma vez escrevi um comentário sobre esse assunto, e achei muito efetivo. O sucesso não pede explicações. O fracasso não permite desculpas. Em outras palavras, se é sucesso, você não precisa explicar. E se é fracasso, nem todas as desculpas e explicações do mundo vão servir para alguma coisa. Ainda é fracasso, não é? Atributo 26. Foco no que você quer. Mantenha a mente ocupada com aquilo que você quer, e não com o que não quer. A maioria de exemplos em que uma pessoa põe em prática a iniciativa pessoal está relacionada às coisas que ela não quer. Nesse caso, ninguém precisa aprender a tomar a iniciativa pessoal. As pessoas realmente se esforçam para isso. Pensam em todas as coisas que não querem, e é exatamente isso que recebem da vida: as coisas em que pensam. As coisas com as quais sintonizam seus pensamentos. É aqui que aquela palavra transmutar pode entrar em cena. Em vez de pensar nas coisas que não quer, nas coisas que teme, nas coisas de que desconfia, nas coisas de que não gosta, pense em todas as coisas de que gosta, todas as coisas que quer e todas as coisas que vai se dispor a conseguir.